Pessoal, que espetáculo foi o da rádio ontem à noite? Não vamos perder um minuto, mas antes quero falar sobre esse comunicado oficial do Real Madrid desta manhã, relacionado com a rádio, por sinal. O Real Madrid informa que é totalmente falsa a notícia do programa El Larguero da cadena SER de ontem, que afirmou que o clube analisa contratar um diretor esportivo. O Real Madrid valoriza muito o trabalho da direção esportiva, que permitiu ao clube viver uma das fases mais vitoriosas da história, com inúmeros títulos, incluindo 6 Copas da Europa em 10 anos. Não sei o que foi dito no Larguero, sinceramente não sei. E na verdade, o que vamos mostrar agora sobre Fran Soto e tal, tudo isso chegou até mim pelas redes sociais. Mas eu não ouvi o Larguero, eu ouvi sim a Coupe. E não sei o que disseram. E não sei se tem a ver com o que já disse ontem Iñaki Angulo, de que vão prolongar o contrato de José Ángel Sánchez. Imagino que deve ter a ver. Imagino. De qualquer forma, são lutas internas que me dão um pouco de preguiça. Se isso explodir depois, terá que ser tratado naturalmente. Mas o que esperam que eu diga? De qualquer forma, em Madrid, na sua política de comunicação, ele erra gravemente. O clube deveria fazer esses comunicados quando o presidente do Barcelona sai para caluniar, injuriar o clube, com afirmações absolutamente falsas que tentam denegrir a imagem do Real Madrid, da nossa instituição, e, no entanto, ficam em absoluto silêncio. Antes era porque éramos amiguinhos dele, e agora porque o Madrid não entra nessas coisas. Não é só o presidente do Barça, muita gente também. Não deveríamos ter que responder a tudo, naturalmente, porque qualquer maluco fala qualquer coisa, mas se é o presidente do Barça, poxa, no mínimo. E no entanto, nada, nunca uma palavra. Ele fala no Larguero, não se limita a uma informação. E a gente entra nisso, de verdade, entra nisso e desmonetiza canais de youtubers do Real Madrid, como no meu caso, porque colocamos imagens de coletivas de imprensa da Real Madrid Televisão. De verdade, eu acho que o clube erra radicalmente nessa política de comunicação. Assim como faz algumas coisas bem, para mim isso aqui está muito errado. Não precisamos entrar nisso. Mas tudo bem, vamos rápido porque o resto é tão interessante que eu não quero perder um segundo. Ontem, Fran Soto, o presidente do CTA, estava no El Larguero justamente. E atenção quando Manu Carreño pergunta primeiro sobre o responsável. Que neste momento, supondo que agora um clube pagasse a um responsável, a um vice-presidente dos árbitros, o que faria com esse responsável da arbitragem? E o que faria com o clube? Embora com o clube o presidente do CTA possa fazer pouco, mas o que ele considera? O que é o clube se faz isso? Imaginem só por onde ele vai sair. Na primeira e na segunda, o medo atroz que ele tem do Barça, não só ele, mas em todas as instâncias do esporte espanhol, ao FC Barcelona. Para não dizer uma única palavra contra a maior safadeza que todos nós lembramos. A história do futebol não só espanhol, mas mundial. Pagar a um chefe dos árbitros por 2 décadas. Este era o momento. Se você descobrisse amanhã, depois de amanhã ou no ano que vem, que um dos seus vice-presidentes esteve recebendo durante 17 anos quase 8 milhões de euros de um clube, o que você pensaria? Que é um safado e eu o demitiria na hora. Eu acho que isso não pode ser permitido em uma instituição, numa situação dessas. Até aí tudo ótimo. E o clube que vinha pagando a ele, o que você pensaria? Não vou avaliar o clube, pois sou presidente do CTA. As avaliações sobre o clube cabem ao presidente dele. Prefiro opinar só sobre minha área. Acho que, pelo que você pergunta indiretamente, o dano que ele causou ao clube foi total. Não é indireto. O caso Negreira. Indireto, sem nome. Agora ele tem um nome. Perfeitamente compatível o que ele faz. E de fato, ele não poderia fazer nada sobre o clube em questão. Mas perfeitamente pode-se dizer: olha, pois ao clube a mesma coisa, que seja punido e que tenha que ser punido. Bem, pela sua federação. Naturalmente, do ponto de vista ético, da lei, do ponto de vista administrativo, apesar de que, infelizmente, ou disciplinar, apesar de que, infelizmente, o assunto prescreveu. E depois, os tribunais. Pode-se dizer perfeitamente, mas por que tem medo de dizer isso? Por que tem tanto medo de dizer isso? É impressionante. Eu acho que o dano que isso causou à arbitragem e à credibilidade da arbitragem, não tanto à arbitragem, mas à credibilidade da arbitragem, é enorme. Acredito que estamos entre os mais prejudicados por essa situação.
algo que prejudica muito a credibilidade da arbitragem e é algo tão grave, segundo ele, e que o outro seria um safado e que o expulsaria. Acontece que isso terminou com 0 consequências, 0 multas, 0 punições, com nada. Isso terminou em nada na via administrativa, porque a outra é a penal. Na administrativa, nada. Ou seja, esse cara representa os árbitros que, por sua vez, estão dentro da federação e diz que tudo isso é um escândalo e que prejudicou a credibilidade e isso terminou em nada. Eles vão permitir isso? Se os dirigentes tivessem coragem, diriam: isso prescreveu, tudo bem, mas isso aqui não pode por tal motivo. E o clube, uns canalhas, mas falta coragem. Eu venho aqui um pouco para trazer um ar novo para toda essa situação. Eu nunca vi o Negrito, não o conheço. Então, o ar novo seria se posicionar sobre tudo isso e não se acovardar quando te perguntam sobre o clube. Nunca tive relação com ele. Nenhum árbitro está sendo acusado neste processo. E bem, minha avaliação é que isso nos prejudica muito e que essa pessoa, né, até o momento, não agiu de forma ética. Vamos ver se legalmente ou juridicamente isso tem algum tipo de... Não. Legalmente, já se sabe. Prescreveu, teria sido sancionado caso não tivessem deixado prescrever. E eticamente você já está dizendo que não é correto. Claro. E cadê o Código de Ética da Federação? Onde está? E, se o Código de Ética da Federação não entra em ação, por que a UEFA e a FIFA, que estão acima da Federação, também não intervêm? Porque ali ninguém mexeu os pauzinhos, porque ali ninguém fez nada, mesmo podendo fazer. Daí a denúncia de Juan Luis Martín, de Pozuelo, da qual estamos falando todos os dias e que está seguindo um caminho muito bom. Se todos concordam que eticamente isso estava muito errado, por que existe um código de ética na federação? Por que existe um comitê de ética na federação? Para que serve? O que faz? O que faz? Não faz nada. Não fez nada nesse caso. Por que não faz nada se é depois a federação que entra como acusação particular no processo penal contra o Barça? Por que não faz nada? Se ao atuar como acusação particular acha que o Barça é culpado, ele o é na esfera penal, não na ética. Não dá para responsabilizar eticamente. Sério? Claro que tem jeito, mas não esperamos que esse senhor diga isso, apenas que tenha coragem de dizer sim. E o clube? Uns safados também? Ele não fez isso. Bom, reparem quando perguntam para ele sobre o Real Madrid Television. E depois vemos Iturralde ficando maluco, o que diria Sabina? Este é Miguel Martín Talavera, tem gente que chama ele de Miguel, Richard chama ele, acho que Richard não chama Miguel. Mais tinta. Na verdade, acho engraçado. Sei que esses apelidos me divertem, mas não acho que o Miguel ache muita graça. Mas tudo bem. Aí vai, para mim, de longe, o pior que aconteceu foi a arbitragem, a arbitragem semana após semana é como se fosse difamada pela Real Madrid Televisão Aus. É inacreditável. Para mim, o pior na arbitragem é que todo fim de semana os árbitros são atacados pela Real Madrid Television. Vai dizer que isso é mesmo o pior para Miguel Martín Talavera. Com o que houve na arbitragem da Espanha, não dá para acreditar. Para mim, o pior da arbitragem, semana após semana, é como é vilipendiada desde a Real Madrid Televisão. Teve um clube que pagou durante 2 décadas a um chefe de arbitragem 8,4 milhões. E isso é o mais grave. É uma coisa. A televisão para os árbitros, até mesmo antes das rodadas da Liga, quando já se sabe a designação. Um árbitro desmoronou em uma coletiva antes da Copa do Rei do ano passado. Como isso impacta vocês? Tenho a impressão de que, quase um ano depois, ainda é relevante. A falta de proteção dos árbitros em relação ao canal de televisão do Real Madrid é igual à do CTA. Não se faz absolutamente nada além de dizer que não gosta, mas não sei se vocês já pensaram em tomar alguma medida para que isso acabe, ou pelo menos para que os árbitros estejam muito mais protegidos com o que acontece com eles semana após semana. Desculpa, mas estamos falando do que ocorreu antes do Negreira, só que eles não podem e não prestam atenção. Esse é o único trecho dos que vou colocar que eu não ouvi. O resto sim. O resto eu vi um resumo que tinham feito antes de passar para o trecho. Mas volto a dizer a mesma coisa como presidente. O CTA não pode fazer nada contra o Madrid, além de que, tecnicamente, nem é o Madrid, é a televisão do clube. Se for o Madrid, tudo bem, mas e se não for, se não pode comentar o Barça no caso Negreira, menos ainda vai poder falar disso? Mas é isso, na verdade, eu nem tenho a televisão sintonizada. Bom, mas sim, exatamente, os vídeos.
Eu Sim, creio que sim. agora não Bueno, tem nada a ver com. a designação sim, mas a atribuição não. Mas isso é fácil, dá para ter 20 minutos preparados, não custa tanto. Ou seja, eu acho que a televisão caiu, eu nunca vi, mas mais sério mesmo. Eu não tenho. Tenho o Plus e assisto à sala de tal, mas televisão para mim vai ser um caos. Se cair o do Calaf, tanto faz, pois os links são menos, não o tempo. Não, 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 não. Bom, isso aposto que não é a mesma coisa, mas eu acho que temos que seguir pelo caminho que estamos indo. Tentam fazer as coisas como entendemos que há que fazê-las e evidentemente, se há, entendemos que pode ter caráter criminoso ou o que for, tomaremos as... A crítica existe de... Que caráter criminoso podem ter os vídeos da Real Madrid de televisão? É impressionante que eles mostram imagens de coisas que aconteceram e te dão, em muitos casos, pura informação e, em outros, opiniões. Claro, seria absurdo não poder opinar. Eles não estão dizendo onde esse árbitro mora, nem falando da família dele, nem nada disso. Aí já seria outra situação. Que caráter criminoso isso pode ter? Diferentes meios, de diferentes formas e com diferentes intensidades. Como está a relação com o Madrid agora? Boa. E com Florentino Pérez? Boa. Com Florentino não costumo falar. Com José Ángel Sanches, com Butragueño. Sim, com Florentino você não fala, mas depois senta no camarote com o Laporta. Porque, claro, aquele de quem dizem que, e agora vamos ouvir o Fouto, está sendo favorecido pelos árbitros, ou aquele time que está sendo favorecido pelos árbitros, acontece que é o único time ou clube que quer mudar de cima a baixo o comitê técnico de árbitros. Que coincidência, hein? Se está sendo favorecido, por que quer mudar? Bom, no entanto, Laporta, que está um dia sim e outro também criticando os árbitros ultimamente, já ouvimos isso 1 milhão de vezes. Então, para esse, não falamos nada. Para Laporta, não falamos nada. Sobre a Real Madrid Televisão, sim, mencionamos esse possível caráter delituoso. Os vídeos estão errados. Do Laporta, não falamos nada porque talvez também tenhamos medo do Laporta. De qualquer forma, sentamos com ele no camarote e nos damos bem, porque com Florentino não. De qualquer forma, com Butragueño. Não é por ser deles, mas porque Florentino não quer vê-los. E eu acho isso absolutamente normal, porque nesse sentido, olha, vocês já sabem com o Florentino, uma coisa que ele faz mal, eu falo. Uma coisa que ele faz bem, eu falo. Nesse sentido, Florentino não é assim com todo mundo. Também digo que não é com todos. Com alguns políticos que ele não suporta, ele precisa engolir o sapo e sentar ao lado. Mas isso é uma questão mais política do Real Madrid com as instituições. Mas Florentino com esses caras não é nada hipócrita. Eu que vou sentar com você. Mas enfim, mais. Ah, sim, o caso do Iturralde e meritocracia. Esse tema, poxa, deixa eu ver, tenho isso aqui. É o Pino Zamorano falando que é uma coisa que a Helena trouxe aqui, na qual... Isso é um pouco longo, mas vamos ver só o começo. Iturralde fica maluco com o Françoto por causa da questão da meritocracia, por causa das designações ou das promoções e rebaixamentos. Vamos ouvir. E a segunda, é verdade que tiraram o troféu Victoriano Sanches Armínio que existia antes? Não, nunca existiu um troféu Sanches Armínio. O que havia era o troféu... E então o prêmio de trajetória que deram ao Manuel Dias Vega era o Sanches Armínio? Bom, até onde eu sei, não tenho conhecimento de que... Então aprende um pouco mais sobre arbitragem. Bom. Iturralde está pegando pesado com ele. Fala para ele aprender mais sobre arbitragem. Iturralde Sanches Armínio não se enfrenta. Iturralde Sanches Armínio foi o melhor presidente de toda a história. Claro, não é à toa, porque você se deu super bem com ele. Ou seja, esse Sanches Armínio, aquele que uma vez falou sobre César Muniz, sobre Muniz Fernandes. Quando marcou aquele pênalti sobre Pepe em Elche, que não foi aquele em que segurou o jogador, aquele colombiano. Agora os dois caíram no chão e tal, a confusão que deu. Esse homem foi rebaixado para a segunda divisão naquele ano, esse árbitro nunca mais apitou um jogo do Real Madrid, por sinal, e acabaram com ele. E Sanches Armínio disse ao microfone que não sabia se César Muniz tinha algum problema familiar ou algo assim. Foi isso que ele falou sobre ele, e acabaram com ele. Ou seja, destruíram a carreira daquele árbitro. E, no entanto, Iturralde se saiu muito bem, mas porque apitava, como diziam, era o homem de Sanches Armínio, o presidente do CTA naquela época, e, claro, Henrique de Negreira. Quem recebia ali era Henrique de Negreira. Não sei, Sanches Armínio não sabemos por que já faleceu. Então, é isso, não sabemos, mas poderíamos saber coisas sobre ele. Mas eu não falei nada sobre Sanches Armínio para você me dizer isso. Não.
Sim, você falou sim, por exemplo, quando diz que agora as designações vão ser por meritocracia. E nos tempos de Sánchez Armínio eram o que então? Davam as designações porque éramos bonitos ou não? Não, você falou do antigo sim. Não, não, não. Você disse que agora vão subir por meritocracia. Como foi que eu subi? Não sei. Como subiram os que estão com você, como o Fernando de Borbalán? Foi por meritocracia? Você não inventou isso. Agora ele inventou essa. Diz que nós subíamos por meritocracia. Obviamente, em um sistema onde um dos chefes estava recebendo milhões do Barça, ali não havia meritocracia nenhuma. E se não, e já disseram muitos, aqui recorro a este exemplo que dá Helena Gonashi, ou H de Helena, melhor dizendo, que sempre faz um ótimo trabalho nas redes. Essas declarações de Alfonso Pino Zamorano. Se o presidente de Castilla-La Mancha chega, fala com Vilar ou Armínio naquela época e diz, olha, este ano você vai rebaixá-lo para mim. Por quê? Porque ele falhou comigo. Porque eu pedi uma certa coisa para ele e ele não quer me dar. Já chegaram a me pedir dinheiro para eu me manter na categoria. Incrível! Então não vai haver tanta unanimidade. Pino Zamorano, que foi árbitro durante 15 anos e tal, não se saiu tão bem quanto Iturralde, e ele está te contando isso, que chegaram a pedir dinheiro para ele se manter na categoria. Um presidente de federação regional pedia a Santiago de Armínio e Vilar para rebaixar alguém só porque não gostava dele ou por não ter atendido um pedido. Em um sistema absolutamente corrupto, por escrito pelo juiz Aguirre. Na investigação do caso Barcelona Negreira, em 2 decisões judiciais, então pode-se esperar qualquer coisa, inclusive isso. Enfim, mas o caso do Freisa. O Freisa negando, isso é impressionante, isso já na Rádio Cop, o Freisa negando o cartão vermelho para Cubarsí. Eu estava no campo e pensei isso. Eu pensei que essa jogada, se é falta, é cartão vermelho. E me surpreendeu o cartão amarelo. Quando vi que o chamaram, achei que ele seria expulso. E parou por aí. Na verdade, quase todos no campo pensaram o mesmo, já que ninguém contestou a decisão. O que acontece é que depois, quando você vê o lance, imagino que todos vocês já viram, dá para ver que Juliano Simeone, ao tentar se desmarcar, a bola fica para trás. Ou seja, ele não tem nenhum controle sobre a bola. Na verdade, o contato ocorre porque Juliano Simeone tenta recuperar com o calcanhar. E é justamente essa ação, esse movimento do pé direito dele, que provoca o contato com o Cubarsí, que vem por trás e nem o toca, nem com as pernas, nem coloca a mão em cima, simplesmente está passando por trás dele. O contato ocorre quando um jogador sem controle da bola, ao tentar dominá-la, acaba tocando no defensor. Então, se o senhor que vai ver isso no monitor não é capaz de perceber que isso não é cartão vermelho, não é nem falta. Como não vai ser falta? Não é falta. Acabei de te explicar. Muito bem aplicado. Mas acabei de te explicar. Não é nem falta, não é falta. Que absurdo! Estaria dizendo o contrário se tivesse sido uma jogada com o Real Madrid e tal. Não é verdade que eu estaria dizendo o contrário? Eu não estaria dizendo isso. Que bom, porque eu sempre me lembro que, nesse caso, eu me lembro do que eu disse antes. Com situações em que é muito tentador sempre puxar para o seu time, né? E nós somos seres que, enfim, sempre tendemos à subjetividade. Mas é por isso que é preciso fazer um grande esforço para ser coerente e tentar ser o mais objetivo possível. Ontem eu mostrei aquela imagem de Cubarsí com Iñaki Williams naquela jogada, na liga em que dá para ver que Cubarsí já faz essas coisinhas. Ou seja, Cubarsí tem essas coisas. Como defensor, os defensores têm que ser espertos e tem que... Bom, Ramos era assim, cara. Sérgio Ramos era assim. E eles têm que ir até o limite, beirando o limite da legalidade. Cubarsí faz essas coisas. Ele fez isso com Juliano Simeone, dá uma empurradinha, finge que tropeça, sabe, para que o outro tropece. Ele encosta um pouco para que o outro tropece e bata a perna direita na esquerda. Ele fez isso com Juliano Simeone. Não deu certo porque ele foi expulso. Juliano Simeone também estava com a bola ao lado e ia ficar na frente do goleiro, assim como fez com Iñaki Williams nessa jogada. Que ele encosta um pouquinho para que Iñaki, depois o atacante, acabe tropeçando sozinho. É uma tática defensiva que Cubarsí usa bastante. Curioso que ele seja expulso na Europa, mas não na Liga Espanhola. Também falei para vocês, por isso falo sobre ser coerente, que naquela jogada sempre me pareceu que a bola, mesmo estando perto de Iñaki Williams, estava mais longe do que estava para Juliano Simeone, e principalmente que o goleiro aqui, do Barça, ia chegar.
Por isso, aquela jogada, podendo ser para cartão vermelho, estando muito perto de ser, para mim era só para cartão amarelo. Recebi críticas e tudo mais, mas eu falo as coisas como eu vejo. Sobre Juliano Simeone, não há nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, de que aquilo foi cartão vermelho porque a bola ficou ao lado dele. Mesmo que estivesse atrás, ficou ao lado. Se marca a falta, deve dar cartão vermelho. Na verdade, o grande erro do árbitro outro dia, Kovacs, esquecendo o lance do Puvil e do goleiro, não dar o cartão vermelho direto para Cubarsi, ter que ir depois ao VAR. Mas enfim, é o de sempre, né? Os hooligans reagem, é isso, como hooligans, né? Se vem uma coisa, depois o contrário com outro time, estariam dizendo o oposto. Bom, eu aqui pode parecer errado falar bem de mim mesmo, mas nisso acho que mantenho a mesma linha ao analisar esse tipo de lance. Às vezes zagueiros se dão bem quando a bola está longe, o goleiro chega, essas coisas, e o árbitro não vê. Às vezes dá errado, como recentemente. Bom, e já terminamos com o fim de festa, que é o caso do Fouto. É o caso do Fouto, o momento em que... Impressionante o caso do Fouto, momento em que Nacho Penha, o nosso Nacho Penha, pelo menos nos representa um pouco, lá no partidazo da COP e nos meios generalistas. Dizendo o que todos comentam, já que sem Nacho Penha, ninguém diz isso aqui. E é sobre a diferença entre a Espanha e a Europa, em termos de arbitragem, na questão arbitral do Barça. Escuta! Escuta, mas Juanma, me diz uma coisa. Você já ouviu alguma vez o Madrid ou pessoas ligadas ao Madrid criticarem algum árbitro na Europa? Não, e você não vai ouvir. Sim, outro dia? Não, você sabe do que falo. Não, mas você fala do sistema. O sistema não. Uma coisa é sistemática, outra é Nacho. Mas vou explicar por quê, Fouto. Se você olhar para o século XXI e comparar, o Real Madrid realmente acha que há uma grande anomalia estatística. Porque se você olhar para o que é puramente local, ao que é puramente espanhol, você vê, por exemplo, o saldo de expulsões. Bem, mais 69 para o Barça, mais 3 para o Real Madrid. 66 de diferença no século XXI, vá para a Europa nesse período. Pênalti mais 11, pênalti mais 11. Incrível! Antes de eu terminar de apresentar o dado, ele já pergunta dos pênaltis. Ele pergunta pelos pênaltis, que ficaram mais equilibrados nos últimos anos, e acho que agora o Madrid está na frente. Nos anos de Negreira foi o oposto. O Barça passou 2 anos sem sofrer pênalti contra, mas isso não importa para Fouto. Mas Fouto, na tentativa de defender os árbitros, agora está fazendo uma coisa que ele sempre disse que nunca faria, que é se meter com os clubes, né? Ou seja, até usar o argumento de que em alguns casos, alguns árbitros ou sistemas de arbitragem favoreceram certos clubes, o que vai contra a filosofia dele. Ele defende o oposto. Nenhum sistema de arbitragem favorece um clube sobre outro. E, no entanto, aqui o ódio fala mais alto. O ódio e o confronto com esses dados absolutamente objetivos de Nacho Penha fala tão alto, cara, que ele acaba indo contra a própria filosofia dele, né? Criticando, nesse caso, que favoreceram o Real Madrid. Porque, além disso, se você mistura a questão dos pênaltis com, e vimos ontem com Maquetolari, se você mistura pênaltis com expulsões, com saldo de expulsões, ainda é melhor para o Barça que para o Real Madrid? Na Espanha, claro. Na Europa é outra história, naturalmente, se é isso que estamos falando, né? Bom, continua, Nacho. Estou estabelecendo a comparação, por favor? Mais 11 para o Real Madrid, mais 11 para o Barça, agora há dos pênaltis. Por que há uma diferença tão grande? Deixa eu terminar, como sempre. De qualquer forma, eu não tenho aqui os dados dos pênaltis, mas com certeza não é mais 69 mais 1. Com certeza não tem. Porque era mais 69, não sei porque aqui Nacho diz mais 66 de diferença, porque é mais 69, mais 1, mais 69, menos 1 tem muito mais. Mas enfim, com certeza não é tão exagerado assim nos pênaltis. Mas enfim, como para o Fouto é melhor falar só dos pênaltis, então tá, cara, inacreditável. 2 anos, 76 partidas consecutivas na Liga Espanhola. 76 jogos seguidos na Liga Espanhola sem pênalti contra o FC Barcelona. O saldo de expulsões é 66 a mais no século XXI, não gritem, ele só está falando disso. Estou apenas traduzindo o que o Arbeloa quer dizer. Depois, aceitem ou não essa ideia. Ele fala sobre isso. Vou te dar outro dado. Desde que existe o VAR na Espanha, o Real Madrid é o time mais beneficiado em campo pelo árbitro. Há o dobro de gols em relação ao segundo, que é o Sevilla.
Sem VAR na Espanha, o Real Madrid teria o dobro de gols anulados que o Sevilla, o segundo colocado. Exatamente. É por isso, como já dissemos antes, isso pode ser visto de duas formas. Mas aqui o Nacho destacou bem o frame. A maioria dos gols anulados do Real Madrid foi por escolha do frame. Veja o que o Fouto vai falar agora sobre quem define o frame. Isso também é um dado. Frame. Isso também é um dado. Eles escolhem bem o frame. É feito por uma máquina. Eles escolhem bem. Agora é uma máquina que escolhe. Que eu saiba, não. Até onde eu sei, não. Mas outro dia o Tebas já disse que tem que mudar do semiautomático para o totalmente automático, porque o semi é o componente humano. O frame é escolhido por uma pessoa, não por máquina. Mas esse cara está mentindo. Acho que o Nacho não percebeu que disse que é uma máquina. Mas se tem 40 gols em que escolheram o frame errado. Poxa vida, hein? Poxa vida. Então você não vai dizer que estava errado outro dia para ajudar o Real Madrid. E outro dia o árbitro que perdoou uma joelhada no Rüdiger dada pelo jogador do Getafe também é do Negreira. Uma pergunta. Você considera normal a diferença de 66 expulsões entre Madrid e Barça no campeonato local, sendo que estão empatados na Europa? Nacho, não relacione esse dado ao Negreira, pois isso insulta a nossa inteligência. Por favor, não façam isso. Até aqui o assunto do Real. Até aqui o Real. Bom, aí já termina, e ele se refere ao lance do Rüdiger e tal, mas ele nunca cita, Fouto nunca cita jogadas concretas, porque isso é mexer com o árbitro. E, no entanto, a única vez que esse cara cita jogadas concretas, a única vez que ele fala de jogadas concretas, é porque em alguma ele acha que favoreceram o Real Madrid. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Ele deve achar que faz isso um pouco para equilibrar. Porque, claro, se você precisa equilibrar algo, é porque algo está desequilibrado. Se você luta para equilibrar algo, traindo a si mesmo, a sua filosofia, ao que você diz, a forma como você sempre argumenta esse tipo de situação, nunca mexendo com os árbitros. E aqui, no entanto, você está mexendo com os árbitros porque favoreceram o Real Madrid em certas situações. Pois se você tem que fazer isso, realmente é porque vê que o debate está absolutamente desequilibrado. E volto ao mesmo assunto, a diferença no saldo de expulsões, que é maior, eu acho que é mais de 66. Mais de 66, que o Nacho diz é mais. Em relação aos pênaltis, não é essa. Nem de longe. Nem de longe. Então eu acho que, obviamente... E além disso, se você juntar as duas, ainda assim o Barcelona continua sendo o mais favorecido em todas essas temporadas no século XXI na Liga Espanhola. Mas enfim, é isso. Nada. Espetáculo divertido. Vamos lá, depois voltamos. Vai ter vídeo pós-jogo depois da partida contra o Girona aqui no YouTube. Tudo de bom. Deixem um like, inscrevam-se no canal, comentem e compartilhem. Boa tarde. Tchau.